Nós observamos uma história, que está no livro Histórias da Vida, contado pelo Espírito Hilário Silva, ao médico Antônio Filho, que revela uma situação de um homem considerado um homem de bem. Um pai de família, trabalhador, honesto, justo, sociável, comunicativo e principalmente caridoso. Era um homem que não tinha assim, uma ligação profunda com determinada região, mas ele tinha uma índole maravilhosa. A cidade onde ele vivia foi acometida por um surto de varíola hemorrágica. As providências médicas foram tomadas, as pessoas quase todas foram curadas, sem maiores sequelas, mas Joaquim Peixoto, este homem bom, não teve a mesma sorte. A doença evoluiu a tal ponto que ele veio a falecer. E a varíola hemorrágica, ela tem uma característica muito danosa. Ela faz várias perfurações pelo corpo e com sangramento. Dói muito e causa um grande incômodo em todos os sentidos. Mas ela é tratável, ela é curável. Como aconteceu nesse surto, quase todas as pessoas foram tratadas e curadas, mas Joaquim Peixoto não. Um amigo seu, José Lourenço, que frequentava a casa espírita há muito tempo, estudava as leis divinas dentro dos princípios espíritas, depois do enterro, ele ficou em sua casa refletindo sobre a sorte daquele homem. Lembrou-se da situação da viúva jovem com seus filhos, naquela situação lastimável de uma perda tão inesperada, de alguém tão bom, tão saudável, tão produtivo. E ele foi dormir pensando o que teria feito aquele homem tão bom para merecer um final de vida tão doloroso. E assim meditando, ele, durante o sono, foi visitado por um espírito protetor da casa espírita que ele frequentava. E ali o espírito fez um esclarecimento a José Lourenço. Fez com que ele percebesse uma cena em um outro lugar, onde ele via um escravo amarrado a um tronco e alguém com um punhal espetando o corpo do escravo em quase todas as partes do seu corpo. E gritando, foge, nego infeliz. E gritando bem alto, e cada vez que gritava, novas perfuradas, e gritava para os outros escravos que estavam assistindo a tudo, é isso que eu vou fazer com cada um que tentar fugir. Foi uma cena que aconteceu no meado do século XIX. Pronto. José Lourenço reconheceu naquela cena o rosto de Joaquim Peixoto. Acordou no dia seguinte, bastante resignado, e compreendeu que a tragédia vivida por Joaquim Peixoto era simplesmente um resgate. Era algo que ele realmente merecia. E quando isso ocorre, o espírito, antes de reencarnar, ele planeja isso. Não só planeja, como até pede. Quando ele se encontra pronto, como foi o caso de Joaquim Peixoto, depois de mais de 100 anos, é que ele teve condição de voltar para resgatar aquela maldade feita com o escravo. Agora que ele já estava um homem consciente, com uma capacidade muito grande de fazer a caridade, de ter uma compreensão familiar extraordinária, ele agora tinha condição de fazer aquele resgate. Isso tudo faz parte do sistema da meritocracia. Cada um de nós deve fazer essa reflexão, como é recomendada a todos os dias. Se eu quero receber mais da vida, se eu quero receber mais concessões, claro que eu tenho que fazer por merecer. Então cabe essa avaliação silenciosa, de foro íntimo, onde a nossa consciência vai nos dizer exatamente se a nossa maneira de proceder com a vida, com as pessoas, se
do jeito que a gente se conduz, se é o suficiente para merecermos uma vida mais feliz, uma vida mais abastada, uma vida mais alegre. E se fizermos isso com toda a honestidade do mundo, nossa consciência, que tem gravada em todas as leis divinas, desde quando o Espírito surgiu, criado por Deus, ela não vai nos enganar. Ela vai exatamente nos dizer o que nós merecemos receber da vida. E fazendo isso, pelo menos, nós vamos ter mais resignação, mais força e mais coragem. E jamais desistiremos de cumprir as nossas provas. Jamais deixaremos que a fraqueza moral tome conta. Ao contrário, ficaremos mais fortalecidos e, quanto mais fortalecidos, estaremos prontos para resgatarmos ainda outros tantos débitos que estão na tendência da nossa história passada. Para concluir, no Espiritismo nós temos esse tipo de autocrítica, como fizemos agora no grupo de quinta-feira, na avaliação, e mensalmente todos os grupos fazem, grupos mediúnicos. E ali, em dado momento, nós concluímos que nós, que estamos hoje no Espiritismo, talvez sejamos os piores espíritos que estão na Terra. Aqueles que cometeram os maiores delitos, os mais rebeldes, os mais indisciplinados, por que não dizer os mais criminosos, os mais violentos. E nós viemos exatamente para uma doutrina com este nível de compreensão, para que a gente possa ter a dignidade de resgatarmos os nossos débitos na altura do nosso merecimento. E que ninguém viva na doutrina espírita com uma ilusão de que, por estar numa doutrina com um grau de profundidade muito grande, de compreensão de todas as coisas, que isso significa uma premiação e que a nossa vida será um mar de rosas e que nenhuma prova mais se abaterá sobre nós. Ao contrário. O Espiritismo nos dá força e coragem, e é o que devemos pedir todos os dias em nossas preces a Jesus, para ficarmos tão conscientes de nós mesmos, para cumprirmos nossas provas fielmente, sejam elas quais forem. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.